Se, em A Pequena Sereia da Disney, tudo termina bem e que Ariel se casa com seu amado, a versão original é muito mais sombria. Foi Hans Christian Andersen quem escreveu esse conto, em 1837. Basicamente, como na Disney, a pequena sereia cai sob o feitiço de um belo príncipe e desiste de sua voz para se tornar humano e seduzi-lo. Mas as condições assinadas com a bruxa do mar são muito assustadoras do que as da Disney. Além de perder a voz, a jovem pode ter uma aparência humana, mas quando caminha, é como se sentisse cacos de vidros perfurando seus pés. A pequena sereia, portanto, tem pés ensanguentados assim que caminha. Um horror. Entendemos por que a Disney omitiu esse detalhe em sua versão em quadrinhos. E isso não é tudo. A Pequena Sereia de Hans Christian Andersen não consegue seduzir seu pretendente no final. Ele se casa com outra mulher e para se tornar uma sereia novamente, ela deve matá-lo. Mas todo o amor que ela tem por ele a obriga a recusar esse ato de crueldade. Diante disso, ela é forçada a se jogar no mar e se transformar em espuma. Um final muito triste. A Bela Adormecida é o conto popular que foi repetido várias vezes. Se a versão de Charles Perrault é uma das mais conhecidas, ela se baseia em Moon Italia, marcado por Jean-Baptiste Basile. Nesta versão, Bela é Thalia. Ela é vítima de um feitiço ao nascer. Alguns anos se passam e ela adormece em um sono profundo, picando o dedo. Seu pai, triste, a deixa descansar no castelo e parte para sempre. Um dia, um rei casado entra no castelo, vê Thalia dormindo na cama e a estupra. Depois disso, Thalia engravida de gêmeos, Sol e Lua. Enquanto procuram por leite materno, essas duas crianças retiram a lasca do dedo de Thalia. O rei volta ao castelo para descobrir Thalia, acordada, com seus 2 filhos. Quando a esposa do rei descobre a infidelidade do marido, ela exige que os gêmeos sejam assassinados e cozidos na refeição do rei. E Thalia está condenada a ser jogada no fogo. Na versão dos irmãos Grimm, Cinderela é Zezola. Enquanto o pai se casa novamente, ela teria preferido que essa nova união fosse com a governanta. Ela então faz um plano, e quebra o pescoço de sua nova madrasta. Se Zezola pensou que havia se livrado de sua madrasta, logo perceberá que sua empregada e suas 6 filhas são personagens horríveis. Ela se torna serva da casa da família e vive uma verdadeira provação. Um dia, ela conhece uma boa fada que lhe permite ir ao baile do príncipe, como na versão da Disney. Lá, ela conhece um belo príncipe que imediatamente cai sob seu feitiço. É amor à primeira vista. Após o baile, o jovem deseja a todo custo encontrar sua amada. Por isso, ele joga outra bola, convidando todas as jovens do reino a experimentar o chinelo que Zezola perdeu quando se conheceram. As terríveis meias-irmãs da jovem veem isso como uma oportunidade de se tornar rainhas e chegam ao ponto de mutilar seus pés para que se encaixem nos chinelos. O rei percebe isso e as meias-irmãs acabam tendo seus olhos arrancados pelos pássaros. O personagem de Peter Pan agitou sua infância. Saiba que ele não é tão legal e inocente. Basicamente, Peter Pan é um personagem do romance de Little White Bird de James Baldwin. Em 1904, o autor decide colocá-lo no centro de uma peça, Peter Pan, o garoto que não queria crescer. Em seguida, descobrimos os personagens do Capitão Hook, bem como Andy e o Sininho. Enquanto Neverland parece um refúgio idílico para os garotos perdidos na história, Peter os mata assim que eles começam a crescer. O personagem é icônico. Sempre teve medo de crescer, com certeza, mas ele parece muito mais fascinado pela morte. Morrer será uma grande aventura, disse ele durante a peça. Um personagem que provavelmente é muito assustador. O Corcunda de Notre Dame é hoje um filme de animação na Disney, mas a versão do romance de Victor Hugo é deprimente. A Disney nos mostra um final feliz, como estamos acostumados a ver em suas produções. Esmeralda vive o amor perfeito com o Phoebus e Quasimodo. Ele finalmente é emancipado e vive sua melhor vida com seus novos melhores amigos. O próprio Victor Hugo escreveu um destino trágico para esses personagens. A linda Esmeralda é enforcada após ser acusada do assassinato de Phoebus. Depois disso, Quasimodo, inconsolável, deixa-se morrer de fome no cadáver de quem ele ama. Estamos longe da versão de Disney e menos ainda de uma história acessível para crianças. Portanto, nossos 3 personagens morrem no final e ninguém tem um destino feliz. A versão de Pocahontas é completamente falha, saiba disso. Pocahontas,
realmente existiu e sua experiência está longe de ser a história positiva de colonização encarnada pelo desenho animado. Nascida por volta de 1595, perto da colônia inglesa da Virgínia, ela fazia parte da tribo Powhatan. Segundo a lenda, em 1607 ela conheceu John Smith enquanto ele foi capturado por sua tribo. Posta a morte, ela tomou a defesa dele e pediu ao seu povo que a poupasse. Mas essa história foi inventada do zero por John Smith. Pocahontas e o Explorer nunca tiveram um caso. Naquela época, entre os colonos de Jamestown e a tribo Powhatans, as tensões aumentavam. Pocahontas é capturada por um capitão inglês, a fim de pressionar os índios. Ela está aprendendo a língua inglesa, vestida como os europeus antes de se converter ao cristianismo. Ela é então casada com John Rolfe, uma colono. Essa união é estabelecida e aceita pela tribo da jovem para aliviar as tensões entre as duas comunidades. Em 1616, Pocahontas e John Rolfe foram para a Inglaterra, onde a jovem era vista como um objeto de curiosidade. Se ela é instrumentalizada e se torna um símbolo da propaganda colonial, ela não apoia sua nova vida na Inglaterra. Pocahontas adoeceu e morreu de desenteria epidêmica.